Amém, graça e paz, amados irmãos. Irmãos, eu confesso para os irmãos que talvez essa seja uma das pregações que eu vou pregar que mais me deu prazer em prepará-la. Chorei muito, em particular com Deus, quando fui preparando esse sermão. Tentei trazer outro tipo de sermão, mas esse sermão me entrou no coração. E Deus falou tão poderosamente comigo, um texto que quase todo mundo conhece, uma passagem muito lembrada por grandes pregadores, enfim. E eu fiquei assim, tentando entender como Deus é maravilhoso, como Deus fala com a gente, né? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo 24. Estaremos lendo do 24 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor lhe havia abençoado, Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, o que tinha o governo sobre tudo quanto possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio da terra em que eu habito, mas que irás à minha terra, a terra da minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher desta terra? Farei, pois, tornar o teu filho para onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará um anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não farás tornar para lá o meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se, pois, para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de águas, pela tarde, ao tempo em que as moças saíram para tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela em que eu disser: Abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisto que fazes beneficência ao meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, que não conheceu varão nenhum, desceu à fonte e encheu o seu cântaro e abriu. Amém. Mensagem longa, né, irmãos? Quase que nós não chegamos lá. Irmãos, esta passagem aqui é uma passagem muito conhecida. Aqui nesse texto que nós estamos lendo, Abraão já estava bem idoso, já velho, e
ele já estava viúvo, a sua esposa Sara acabara de morrer, e o seu filho Isaac estava com aproximadamente 40 anos de idade. Aproximadamente. E ele tinha agora uma missão, o seu filho estava inconsolável. E ele tinha uma missão de acalmar o coração de seu filho, e ele também já sabia que a morte estava perto. Então, ele fez o seu servo jurar que, dentre as mulheres a que ele habitava, não fosse colhida entre elas a mulher para ser sua esposa. Detalhe aqui, irmãos, que Abraão habitava em Canaã. E eu tiro uma lição muito importante desse texto, que não basta simplesmente eu habitar em Canaã, eu tenho que caminhar com Deus. Não basta simplesmente morar na igreja, eu preciso caminhar com Deus. Não basta ser filho de crente, eu preciso caminhar com Deus. E por isso, nessa noite, eu vou falar sobre caminhando com Deus. Este homem, Abraão, caminhou com Deus muitos anos. Aproximadamente 60 anos, desde que ele havia saído de sua terra, até o lugar aonde nós estamos lendo. Esses 60 anos foram anos muito difíceis. Em alguns momentos ele teve alegria, mas em outros momentos ele também teve tristeza. Esses 60 anos ele teve que enfrentar guerras, ele teve que enfrentar dificuldades, ele teve que enfrentar tempestades, ele teve que enfrentar o deserto. E quem caminha com Deus precisa passar por tudo isso. Muitas das vezes o caminhar com Deus, nem sempre nós estamos vivendo tempos bons. Às vezes caminhar com Deus requer que nós tenhamos que vencer os nossos inimigos. Às vezes caminhar com Deus requer que nós tenhamos que passar por tempestades. E Abraão estava passando por isso. E o interessante é que esse juramento que ele faz o seu servo jurar foi realizado pelo menos 2 vezes na Bíblia. Esse juramento que Abraão olhou para ele, para o seu servo e disse: coloca a tua mão debaixo da minha coxa. Alguns estudiosos acreditam que esse colocar a mão debaixo da minha coxa não era simplesmente na parte baixa da coxa, mas era numa parte alta da coxa, quase chegando, vocês imaginaram aonde? Segundo alguns estudiosos, esse juramento significava que era um juramento que era feito para a descendência. Quem fazia esse juramento estava jurando o seguinte: se eu não cumprir o que eu estou falando, que eu seja estéril e toda a minha descendência também seja estéril. Vocês sabem que para um judeu ser estéril é algo terrível. Uma das razões pela qual o Senhor tocou na coxa de Jacó, quando Jacó estava caminhando em direção ao seu irmão, para ter aquele encontro com ele, o Senhor tocou na coxa. E esse tocar na coxa é no mesmo lugar aonde se fazia o juramento. Toda vez que alguém fazia esse juramento, colocava a mão debaixo da coxa, era o último juramento que você podia fazer sendo um judeu. Nós sabemos que a Bíblia nos proíbe jurar por Deus. Então, esse é o último juramento. Se eu jurar e eu não cumprir, eu vou ser estéril. Não apenas eu, mas eu e toda a minha descendência. Por isso Abraão olhou para ele e disse: coloca a tua mão debaixo da minha coxa e jure. Nós vimos no texto que no primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Abraão em tudo. Em tudo. E no versículo 2, Abraão pergunta a esse moço se ele estava disposto a jurar. Saiba que não foi um juramento fácil. Por quê? Porque ele teria que passar um caminho muito longo. Do lugar onde Abraão estava até o lugar onde ele deveria ir, provavelmente ele teria que caminhar 800 quilômetros ou mais. Do lugar onde Abraão estava até a terra de seus pais, era aproximadamente 800 quilômetros. Não bastante a isso, ele tinha que caminhar entre a terra dos caldeus. Eram terras difíceis. Na terra da Mesopotâmia, aonde ele tinha que atravessar, era uma terra conhecida naquela época, que era uma terra habitada por muitos ladrões. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa, irmãos, e segundo alguns estudiosos, um camelo, ele pode andar até a 65 quilômetros por hora. Se ele andasse a mais ou menos 65 quilômetros por hora,
dentro de 5 dias, ou no máximo 10 dias, levando em consideração que ele não estaria sempre correndo, ele chegaria até o destino aonde ele havia se proposto chegar. Mas, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele, por ter que passar nesse lugar, nessa terra muito difícil, uma terra onde havia muitos ladrões, uma terra onde os perigos eram muitos, ele levou muito tempo. Ninguém vai dizer, ou ninguém pelo menos pode tratar com exatidão, o tempo em que ele saiu da terra de Abraão até a terra de seus pais para ter o encontro com Rebeca. Sabe-se que foi muitos dias. Abraão, então agora espera que ele volte. E quando ele chega ao lado de onde está Rebeca, no texto que nós estamos lendo, ele faz ali uma situação em que ele coloca a Rebeca no teste. Segundo Flávio Joséfo, também narrando a respeito desse texto, ele vai dizer que o servo de Abraão, ele olha para as mulheres e diz: Senhor, eu vou perguntar a toda mulher que vier tirar água. Aquela mulher que vier tirar água, e ela dá de beber a mim e aos meus camelos, essa mulher eu tomarei como esposa para o meu senhor Isaque. Agora, segundo o que a Bíblia mesmo diz aqui, é que somente Rebeca aceitou esse desafio. Por quê? Porque um camelo, ele pode tomar em 10 minutos até 120 litros de água. Então você vai imaginar que essa mulher tinha que tirar água para pelo menos 10 camelos, o servo de Abraão, e ela ainda tinha que levar água para sua casa. Fazendo um cálculo simples, ela teria que tirar pelo menos 1.000 litros de água. E o poço não é como hoje, que nós temos eletricidade. Ela tinha que tirar, há pelo menos 2 formas conhecidas no mundo antigo de você tirar água. Ou você coloca aquela carretilha, né, e puxa, ou se usa aquela manivela que você vai dobrando ali. Mas de todas as formas, era muito. Para encher uma caixa de 1.000 litros de água, puxando água do poço, na mão, irmão, não é fácil. Então essa mulher agora, ela está diante de um desafio. Ela está diante de um desafio porque ela tinha que fazer algo a este homem. Irmãos, caminhar com Deus não é fácil. Mas para alguns parece que é um pouco mais difícil do que para outros. Todas as vezes que nós caminhamos com Deus, e nós temos que realizar tarefas em nome de Deus, parece ser que Deus não nos dá instruções claras. Este homem, que é o servo de Abraão, o nome dele é Eliezer. Eliezer significa ajudador ou ajudador fiel. Abraão envia o seu ajudador fiel para procurar uma esposa. E parece ser, irmãos, que no nosso tempo muitos homens não estão conseguindo achar uma esposa abençoada. Se achar uma esposa para si mesmo não é fácil, imagina o tanto que é difícil você ter que ir buscar uma esposa para o filho do grande Abraão. O ajudador fiel, é claro, ele pede a ajuda de Deus. E ele vai ao encontro, dessa mulher, e ao chegar lá, ele faz um voto e pede a Deus ajuda, e Deus fala com ele, não apenas com palavras, mas usando todas as situações para poder fazer com que o seu projeto fosse realizado. Qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Primeiro, você vai andar com Deus? Você está disposto a andar com Deus? Saiba que Deus sempre te guiará ao lugar certo. Se você quer andar com Deus, saiba que todo lugar aonde você passar, não importa se você fez aqui como Eliezer fez,
Não importa se você tenha que caminhar sozinho pelo deserto, saiba que por onde você passar, a Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo na tua frente. Aqui no versículo 7, na parte B, Abraão diz para ele: não se preocupe com a mulher que você deve escolher. Deus enviará um anjo diante de você. Irmão, por mais que você possa olhar para esse texto e dizer, mas esse é apenas um texto, tudo bem, Deus enviou um anjo diante dele, mas e diante de mim? Você vai ver que o anjo do Senhor, no Velho Testamento, quando se refere ao anjo do Senhor, não é quando se refere a um anjo do Senhor, mas é quando se refere ao anjo do Senhor, esse anjo do Senhor está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, o próprio Deus irá diante de ti. Por isso que quando Moisés olhou para Deus, ele disse: Deus, eu não quero que o Senhor envie um anjo na minha frente, eu quero que o Senhor vá na minha frente. Porque se o Senhor não for comigo, eu não irei. Então, o anjo do Senhor aqui estava indo diante dele. E quando Deus está contigo, se você está caminhando com Deus, Deus irá também na sua frente. Nós temos uma canção que nós cantamos aqui, que eu já vi os irmãos cantarem, que eu achei interessante, eu já tinha ouvido ela, mas parece que na voz dos irmãos aqui foi melhor, né? Que diz que Deus alargará a nossa tenda para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Então a proteção de Deus, ela não é simplesmente na frente. Deus ele vai tanto na minha frente, como ele vai do meu lado, como ele vai em cima de mim, e como ele vai atrás de mim. Por isso, a palavra do Senhor diz que nenhum mal chegará à minha tenda, porque Deus me guarda e me protege. Quer caminhar com Deus? Saiba que Deus sempre vai estar na tua frente para te proteger, para te guardar. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus ele está procurando uma noiva para o seu filho. Deus está procurando uma noiva para o seu filho. Quando Jesus morreu, Deus disse ao Espírito Santo: vai lá, desce lá e procura para o meu filho uma noiva. Mostre a ela o caminho que ela deve fazer para encontrar o meu filho. E então o Espírito Santo desce no Pentecoste. Vocês conhecem a história de Atos. Mas o Espírito Santo, ele não procura simplesmente qualquer tipo de pessoa, porque ele sabe a quem procurar. Uma das características que nós temos que ter para sermos encontrados pelo ajudador fiel, é que nós temos que estar com sede. Rebeca estava com sede. Ela foi atrás das águas. E ela não simplesmente foi atrás das águas, mas ela tinha água de sobra. Porque ela não só levou água para casa, como também serviu aos camelos. Outra característica que nós temos que ter para caminhar com Deus é que Deus ele cumpre todas as suas promessas, e nós temos que acreditar nisso. Deus ele falou a Abraão, vocês são sabedores, Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja você perfeito, porque eu te abençoarei e eu te multiplicarei por onde quer que você passar. Parece ser que os tempos estavam passando e a multiplicação não estava acontecendo. Quando eu vejo a história de Abraão e ele já velho, e eu me lembro que Deus havia falado para Abraão que Abraão devesse olhar para as estrelas do céu, e ele deveria contar todas as estrelas do céu, e segundo as estrelas do céu ele lhe daria uma descendência. Parece ser que Abraão está quase morrendo, e a promessa de Deus não está se cumprindo, porque Abraão agora só tinha 2 filhos. Como pode uma descendência tão numerosa vir apenas de 2 filhos? E vocês sabem que há uma coincidência na linhagem da família de Abraão, da terra onde Abraão mandou buscar Rebeca, que essa coincidência é que quase todas as mulheres da terra de Abraão eram estéreis. Sara era estéril,
Deus teve que fazer um milagre. Rebeca era estéril. Então, havia aqui uma coincidência. E Deus queria que esta mulher fosse a mãe da multidão que Deus havia prometido a Abraão. Como pode agora Deus fazer um milagre? Deus dar uma geração numerosa para homens que só conseguem casar com mulheres estéreis? Deus sempre cumpre a sua promessa. Não importa como que você está. Não importa se a sua situação está estéril. Não importa se da onde você está olhando, da onde você está tirando a sua bênção, já não tem mais como sair nada daí. Se Deus te prometeu e você quer caminhar com Deus, saiba disso, Deus sempre cumpre a sua promessa. Eu vejo pessoas que levantaram a mão e estão entrando na igreja pela primeira vez. Vocês não vieram aqui simplesmente para ver o pastor ou para ver alguém. Deus os trouxe aqui. E Deus quer caminhar com vocês. Deus, Ele tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa em te abençoar. E existe uma pessoa aqui no nosso meio, me diz o Espírito Santo. O Senhor está te dizendo, não tardará, te diz o Senhor. Ele virá e não tardará para te abençoar. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que você pode aprender quando você começa a caminhar com Deus, que quem caminha com Deus nunca ficará perdido. Pastor, eu não sei para onde ir, continua caminhando com Deus. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão importante, eu não sei o que fazer, continua caminhando com Deus. Existem momentos que Deus vai ficar em silêncio, mas não se preocupe. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando. Deus está vendo a sua situação e Deus vai se levantar. Deus vai te guiar para o caminho que você precisa ir para chegar ao lugar da tua bênção. Quantos creem, digam amém. Pastor, eu quero caminhar com Deus. Eu me lembro, os irmãos já viram aqui o meu testemunho, que quando eu caminhei com Deus, respondendo de Deus um sonho que eu tive que tomar uma decisão muito importante. Eu tive que deixar a minha esposa do outro lado do planeta. Se eu não tomasse aquela decisão, eu sempre converso isso com a minha esposa, se eu não tivesse tomado aquela decisão no dia em que Deus falou comigo, eu teria ficado preso por pelo menos 6 meses. Caminhar com Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Não é caminhar na religião dos evangélicos. Não é apenas caminhar na igreja batista. Não é apenas andar com a tua esposa vindo à igreja. Isso não é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é desenvolver um relacionamento com Deus. Caminhar com Deus é falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Fico me preocupando quando eu ouço alguns irmãos dizer assim, que aquele pastor, eu já vi muitos irmãos falar assim, tem um pastor que veio aqui na igreja, ele vai estar aqui na campanha, e eu até sei que ele vai assistir esse vídeo, o pastor Lindomar, um homem muito usado, irmãos, muito usado. E eu já vi alguém dizer assim, mas alguém fala que aquele pastor lá ora por revelação. Que história é essa? Que história é essa de que Deus revela, que Deus mostra? Porque tem gente que acredita que acabou. Tem gente que acredita que Deus falava com o homem e hoje não fala mais. Tem gente que acredita que Deus mostrava para o homem e hoje não mostra mais. Mas se você quiser caminhar com Deus, Deus Ele quer falar tanto com o pastor, como também Ele quer falar com você. E uma das coisas que eu sou mais feliz é porque eu sei que Deus fala comigo.
e você também precisa desenvolver um relacionamento em que Deus fala com você. Qual é o tipo de pessoa que Deus está procurando para falar? Quais são as pessoas que Deus está procurando para andar com eles? Quantos aqui querem caminhar com Deus? Deixa eu ver. Muito bem. Existem pelo menos 3 tipos de pessoas que Deus está procurando. Você está procurando caminhar com Deus. Existem 3 tipos de pessoas que Deus está procurando para caminhar com Ele. Primeiro, Rebeca estava com sede e era virgem. Virgindade aqui no texto, irmão, simboliza aquela pessoa que só se relaciona com Deus, que não negocia o relacionamento entre Deus e o mundo. Não negocia, hoje está firme na igreja, amanhã está no mundo. Não tem 2 palavras para com Deus. A palavra dele e a palavra dela é sim ou não. Deus está procurando pessoas que tenham um relacionamento sério com Ele, que seja como Rebeca, que seja virgem nos seus relacionamentos. Sabe que a palavra Rebeca significa união ou ligação. Deus está procurando uma noiva para se unir a ela. Deus não está procurando andar com pessoas que hoje ele caminha no caminho do Senhor e amanhã não. Você quer caminhar com Deus? Tenha com Deus uma união. Faça com Deus uma aliança. Segundo, você precisa fazer como Rebeca fez. Rebeca estava com sede e Rebeca desceu à fonte. Quem é a nossa fonte, irmão? Quem é a nossa fonte? Jesus é a fonte. Ele disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Se você beber da água que Jesus te der, nunca mais você vai ter sede. Terceiro tipo de pessoa que Deus está procurando: pessoas que querem encher o cântaro. Versículo 16. Pessoas que querem encher o cântaro. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Outro tipo de pessoa que Deus está procurando para caminhar são aquelas pessoas que são verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas para se relacionar. Você quer ser um deles? Amém? Vamos nos colocar em pés, eu gostaria de orar por você.